Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Muito obrigado, minha querida e admirada Rita, por ter aceito o meu convite. Eu nem acredito ouvir isto. Gravar aqui este... Diz isso a todas, não é? Não, digo àquelas que eu entendo que merecem. Para mim também é muito agradável estar aqui consigo. Obrigada por me ter convidado. Não estava à espera. Pensei assim, isto... Eu tenho muita admiração por si e sabes perfeitamente, além de nos entendermos bem e rimos. Sim, sempre nos demos bem e eu sempre lhe fui grata pela maneira como me tratou sempre nesta casa. Bem. Passados estes cumprimentos, isso é verdade. Há uma primeira Agora pergunta. Vamos ao ataque. Há uma primeira pergunta. Diga. Você está a aproximar-se do fim da década de 50, em matéria de idade. Não, eu tenho 60 anos praticamente. Já fiz 60. Vou fazer 60 então anos. Está a aproximar-se. Pois, exatamente. Pensei que você já está no fim da linha e ia dizer, olha, calma, olhe lá para si, que é um bocadinho mais velho que eu. E isto para si é importante, fazer 60 anos? Francamente, não, faz parte. Eu não tenho, como nunca tive muito o culto da beleza, até porque não me dava muito jeito, não sou propriamente, não é essa a minha mais-valia. Nunca me perturbou. Se me perguntar assim, Rita, gostavas de voltar a ter alguma outra idade? Jamais. Não quero passar nunca mais aquilo que já passei, ainda que tenha tido coisas maravilhosas. E há coisas que deixou de fazer a sua vida privada ou a sua vida profissional por causa da idade? Acho que não. Que não. Nunca se sentiu limitada com isso? Eu sinto-me limitada, mas é pela minha cabeça às vezes, mas na verdade a idade nunca me perturbou. Portanto, acha que ainda tem muito para fazer e muito para dar? Não sei se, é assim, não sei se quero fazer muito mais na minha profissão, porque eu tive muita sorte, porque encontrei as pessoas certas e consegui uma coisa que nem toda a gente consegue, que é, eu consegui crescer, por exemplo, com o João Canijo, que é um realizador português, e com quem eu inclusive vivi, fizemos um percurso juntos. E quando se faz um percurso junto, artístico, vão-se ultrapassando etapas e vão-se subindo de graus, que é uma coisa que não se pode fazer em geral, porque se trabalha com este, depois com este, e depois não há uma grande evolução. Portanto, teve ali um patamar Canijo, digamos. Sim, que me fez evoluir, do meu ponto de vista, obviamente, daquilo que me interessava bastante. E, portanto, eu já fiz 2 ou 3 trabalhos, quer com o João, quer com o Luís Miguel Sintra, já fiz 2 ou 3 trabalhos que eu digo assim, ok, já me ultrapassei. Agora, tudo o que vier é ganho. Sem estar a adiantar demais, quais foram esses 2 ou 3 trabalhos que a marcaram? Ok. Quer com o Canijo, quer com o Luís Miguel Sintra. Com o Canijo foi o Ganhar a Vida, que foi um filme que fizemos em França sobre a imigração, sobre uma imigrante que perde um filho. Esse filme foi muito importante para mim na altura fazê-lo e eu depois nunca gosto de ver e não sei o quê, mas era um filme de que eu gostava muito, com imensas imperfeições, mas que foi muito importante para mim. Depois O Sangue do Meu Sangue também é um filme muito... em que eu senti que tinha ultrapassado ali algumas coisas que eu não sabia que podia ultrapassar. Depois, este último filme do João, que eu nem sou a protagonista, eu estou habituada a fazer grandes papéis, mas eu gosta aqui de ser a principal? Não. Diga lá, diga a verdade. Gosto. Sabe porquê? Não é que isso seja, mas é porque me dá mais espaço para ir mais longe e para fazer mais coisas. E porque, mas pronto, eventualmente tinha ali um restinho de ego. Não é etc. Estrela, não me esteja a picar, porque... Não, mas é bom ter grandes papéis e tive a sorte de fazer grandes papéis. Portanto, este foi o papel de João Canijo, a sua vida artística até agora, não é? Sim, mas... Com o Luís Miguel Sintra houve uma peça que eu fiz chamada Miserere, que é a partir de um texto do Gil Vicente e que foi muito importante para mim e eu amei fazer esse papel e ainda hoje às vezes me acontece comover-me com essa personagem. Ainda sabe de cor partes desse papel? Não, acha, eu tenho uma memória péssima. A sua memória... péssima, varre logo tudo, desaparece tudo. Varre tudo, porque não se esqueça que eu trabalho para esta casa e faço às vezes novelas. Ora, se eu não limpasse o espaço neste momento, não sei, a minha cabeça tinha crescido. Mas não era capaz agora de
recapitular, de reconstituir uma parte do Miserere. Não, de maneira nenhuma. Eram textos difíceis. Mas já até agora foram adaptados. concluamos a parte do Luís Miguel Sintra. Foi essa e foi uma outra peça que eu agora adorava lembrar-me do nome e não me lembro, porque tenho uma memória levada da breca, mas que era do Müller, Heiner Müller, salvo erro. Não era, olha, eu sou péssima, mas esse papel foi mesmo importante para mim porque de repente eu comecei com uma idade a fazer a personagem e consegui ir ao sítio onde o Luís Miguel queria. O que é que ele tinha de diferente como encenador e como diretor de atores, neste caso também, não é? De outros com quem trabalhou. Era um homem muito culto, que sabia muito sobre ti. Só por sabia, ser culto, sabe ou que ele não está morto. Dirigir as pessoas? Era sobretudo porque deixa espaço às pessoas. As adaptações dele são muito interessantes e como são muito interessantes, obrigam-nos a ir a sítios onde não nos fazem ir normalmente. E quanto mais nós... Puxa. Culturalmente ele exige e zanga-se. Não se zanga, mas exige imenso. Pode fazer melhor, faz outra vez. Eu bastava olhar para ele, e essa coisa boa de trabalhar com este tipo de pessoas é que nós olhamos e percebemos o que é que... Quando eu percebo o que é que querem de mim, eu também sou muito exigente comigo. Mas basta olhar para perceber? Ele diz mais ou menos o que é que quer e encaminha-nos para nós irmos mais longe. Não sei explicar muito bem, mas eu sempre fui, como sempre fui muito exigente e sempre trabalhei muito a dramaturgia. Quer nos filmes, os textos. Eu trabalhei muito nos textos com o João. Os textos dos filmes do João, eu trabalhei-os todos muito. Inclusive, por exemplo, no Sangue do Meu Sangue, aquilo, houve muitas ideias que partiram de mim e daquilo que eu pensava. O João dizia, sobre o que é que queres falar? E eu, amor incondicional, então bora lá. E o João dizia que quero assim, e isto é uma mãe e uma filha, vamos começar a trabalhar. E eu trabalhava muito nos textos. Portanto, isto leva-nos mais longe. Mas no cinema é diferente, pode-se repetir, pode-se voltar. Sem dúvida, mas eu como não gosto de repetir. Novelas também, não é? Sim, mas eu odeio repetir. É outro ritmo. Mas eu odeio repetir. O João já sabe, por exemplo, que eu gosto de fazer à primeira ou à segunda. Há atores, claro que às vezes é fundamental fazer 15, 20, 30 já lhe aconteceu também. Fazer 15, 20, 30. Não, por exemplo, até houve uma aposta uma vez com um senhor com quem eu fiz um filme chamado Amour, que até ganhou um Oscar, esse filme, e ganhou a Palma de Ouro em... Quem era o senhor? Era o Michael Haneke. Sim. O Michael Haneke é um realizador muito, muito exigente. Sim. E que normalmente filma fazendo muitas takes, muitas, repetindo muitas vezes, e até fizemos uma aposta. Eu disse sim. Ele disse, olha, eu quero esta cena, quero que faças isto e isto, e vamos fazendo. E eu disse, não, eu vou fazer 2, 3 vezes. E ele, comigo não vai ser assim, então vamos apostar. Às vezes são cenas de 2 minutos, de 1 minuto. Não? Sim, e fizemos 3 vezes. E ele fartámos de rir, eu disse, está a ver como eu ganhei. E foi um filme em que eu contracenei com o Trontignan, que é o Jean-Louis Trontignan. Jean-Louis Trontignan, que morreu há pouco tempo, e portanto soube muito bem fazer esse filme. Enfim, já fiz muitas coisas que gostei de fazer. Mas agora temos de voltar um bocado atrás. Bora lá. Nasceu em Oeiras. Oeiras, quer dizer, eu nasci na Avenida da República. No Conselho de Oeiras, Algés. Sim. Exatamente, eu vivi em Algés, mas eu nasci na Avenida da República. Sim. E depois fui para Algés, onde vivi até aos 18 anos e depois direitinha. Viveu com os seus pais? Vivi com os meus pais. Até que... Foi uma infância normal? Não sei se há infâncias normais, mas sim, ainda está assim. Bem, mas não mas tem nada o meu pai assim. Separou-se da minha mãe. Entretanto, que idade é que tinha? Tinha 6 anos. E depois. Isso marcou-a? De ter marcado certamente, porque eu gostava imenso do meu pai e o meu pai gostava imenso de mim, e essa distância acabou por há sempre uma sensação de abandono quando se é miúdo, pensar assim, não, mas ele gostava assim tanto de mim. É o seu pai que sai de casa? Foi o meu pai que saiu de casa. O meu pai era danado. Era mesmo danado. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que gostava muito de mulheres. E portanto o meu pai era um homem muito particular. Pronto, e depois a minha mãe voltou a casar-se com outro homem com quem eu vivi e com quem tive uma relação muito boa, ótima. Portanto, eu tive uma infância muito simpática. E manteve sempre um contacto com o seu pai? Com certeza, até ele morrer. Foi para o Liceu Francês na altura? Desde sempre, eu só andei no Liceu Francês. Foi? Nunca andei noutra escola. Eu ainda nem tinha 3 anos. Sim. Fui para o Jardim d'Enfants e fiquei até acabar o liceu.
E gostou? Até porque, ouça, não era porque eu fosse super beta, que não era. Aliás, isso era muito engraçado. Era porque a minha mãe era professora. Minha mãe foi professora no Liceu Francês e, portanto. Não era super beta, mas porque era beta. Não era nada beta, eu acho. Sei, você Algés, que era de Algés. super beta. Portanto, Não, eu estava não. a admitir que fosse beta. Zero beta, zero beta. Falando de beto para não beta. Tu agora está a devolver a coisa para aqui. Tá? Mas vai-me dizer que não é. Não é? Não é? Eu? Sim. Não sei. Agora, quem está a ser entrevistado é você, mas podemos fazer uma entrevista ao contrário depois, se quiser. Por que não? Porque não? É divertido. Mas pronto. E o Liceu Francês foi bom para si? Foi importante? Não sei porque não conheci outra escola, eu nunca tive termo de comparação, mas a verdade é que falar francês como falava português me abriu imensas portas. Eu fiz imenso, não, mas fiz algum cinema em França e até na Suíça, porque para mim falar francês era... E tem bom accent? Je crois, oui. E portanto isso abriu-me imensas portas. Além disso era uma escola de privilégio, como é evidente, não é? Não era uma escola depois qualquer. Foi para o conservatório. E depois fui direitinha para o... Eu andei de nenúfar em nenúfar, ou seja, nunca andei numa escola normal. Sim. Com pessoas normais. E a ida para o conservatório foi uma escolha completamente sua? Foi uma escolha minha. A família aceitou? É assim, o meu pai é que me falou, porque eu dizia assim, mãe, pai, eu gostava imenso de ser atriz, mas realmente ser atriz, como é que uma pessoa faz? E o meu pai disse, por amor de Deus, Rita, há uma coisa que é o conservatório, estuda-se. Eu, a sério, pai, é mesmo isso que eu quero. Claro que a minha mãe disse, mas tirar um curso, e eu disse, mãe, isto é um curso superior, não há problema. Não, mas primeiro tira um curso, e eu, mãe, vá lá. E pronto, ninguém me chateou e fui fazer. Gostou do conservatório? Aprendeu no conservatório? Valeu a pena? Valeu. Para mim era fundamental, não faria sentido nenhum para mim ir exercer uma profissão e não estudar para ela. Portanto, claro que as escolas todas têm defeitos e haverá escolas melhores e outras piores, mas todas elas têm defeitos. Mas para mim foi muito importante ler os textos, conhecer os clássicos, trabalhá-los, com certeza que sim, saber que existe a voz, como é que se trabalha, o corpo, tudo isso. Mas a partir do fim do conservatório, não sei que idade é que... não, eu a mãe já andava a trabalhar imenso. Sim, eles estavam sempre a queixar-se. E a sua atividade realmente desdobra-se em teatro, em novelas, em programas de televisão de humor, por exemplo. Sim, trabalhei com o Herman. Em dobragem. Depois cinema eu fiz... teatro, enfim, tudo. Eu fiz tudo, sim. E era tudo ao mesmo tempo, mais ou menos, ou não? Não era tudo ao mesmo tempo, mas sim, mas nós tínhamos que trabalhar muito para ganhar dinheiro e eu tive a sorte de ser, pronto, das pessoas me quererem e portanto aquilo depois foi non-stop. E destas atividades que eu acabei de enumerar, se calhar há outras, o que é que lhe agrada mais? Cinema. Não, é assim... Gosta mais de cinema? Cinema, mas não é com toda a gente. Por exemplo, eu reservo-me o direito de trabalhar só com pessoas no cinema com quem me apeteça trabalhar e no teatro também. E então, quem são essas pessoas? Posso ter alguns exemplos? Pode. Sem ser uma lista exaustiva. Não vai ser exaustiva, porque senão, eu não adoraria que fosse exaustiva. Não, quem se ofende, não é? Não, mas então também haverá certamente Sim. muitas pessoas com quem eu nunca trabalhei e que eventualmente gostava, claro. Podia ser... Não então, gostava, mas podia cinema ser bom. Quem? Eu gosto de sempre trabalhar com o João. Sim. O João Canijo para mim é fundamental na minha vida, na estética de trabalho. O Luís Miguel, com quem... Já falámos. Já falámos, tá bom, então, mas o que é que é? Não, mas há mais realizadores com quem eu trabalhei, de quem gostei. Por exemplo, eu trabalhei agora com o Pedro Penin, que é neste momento o diretor do Teatro Nacional, mas à época não era, e eu estava um bocadinho chateada a dizer assim, fazer teatro só por fazer, já não tenho paciência. E de repente o Pedro Penin ligou-me e disse, eu sei que tu não queres nada fazer teatro, que já não estás nem aí, mas anda lá fazer esta peça. Qual era? Era uma coisa chamada Pais e Filhos, a partir do Turgenev. E eu disse, tá bem, bora lá. E foi a melhor coisa que eu podia ter feito. Foi? Foi. E gostou? Portanto... Foi excepcional. Percebi uma data de coisas até sobre mim, que era altamente preconceituosa. Só agora é que percebeu isso? Não, eu já sei que sou preconceituosa e que todos somos. Uns mais que outros, mas então, todos somos. Porquê é que agora referiu isso?
Porque havia coisas sobre as quais eu achava que tinha uma atitude perfeitamente natural e que compreendia muito bem as coisas. Na verdade não compreendia e tinha imenso preconceito. E como esse assunto era tocado na peça, e inclusive trabalhei com várias pessoas sobre as quais eu achava que não tinha preconceito nenhum, e depois aprendi imenso com isso. E trabalhar com o Penin foi muito especial. O Penin é um tipo que era do Teatro Praga, um dos fundadores, e aqueles atores, aquelas atrizes foi mesmo compensador, de tal maneira que agora vou para Paris para o Festival de Outono com essa peça, com Pais e Filhos. Fui nomeada para os Globos de Ouro com essa peça. Eu sei. Eu assinei esta carta. É verdade. Estou ao par. E agora ele convidou-me para fazer para o ano outra peça com o mesmo grupo, que eu aceitei. E em matéria de atores, com quem é que gosta mais, ao longo da sua carreira, tem preferências e tem ódios de estimação? Ódios, é assim, há atores com quem não me interessa nada trabalhar. Então, ódios estão exagerados. Mas não os odeio, quer dizer. Não, eu estou exagerado. E já trabalhei com alguns atores com quem não gostava da ideia de trabalhar, e depois de alguma forma fui surpreendida. Mas eu também sou capaz de trabalhar com atores que eu não gosto. Atores que achava que ia dar muito bem e depois não correu bem. Também já me terá acontecido, mas sabe que, por exemplo, trabalhar em novelas... Não quero dar nomes. Não! Bem, uns não posso dar porque não me convém nada, porque seria extremamente cruel. Então, e outros posso dar. Mas, por exemplo, eu gosto eu trabalhei muito com o Miguel Guilherme. Sempre foi muito fácil. Mas já quase andámos à pancada. Uma vez estávamos a fazer uma peça e eu tive que fugir e fechar-me porque eu chamei-lhe tantos nomes. E ele depois veio estar... O que é que tinha acontecido? Porque ele estava a ser insuportável. Ele era um encenador da peça. E depois, já não sei, foi por causa... Era uma cena em que eu me embebedava. E nós bebíamos imenso chá. Sim. E eu tenho uma bexiga pequena. E eu dizia, e aquilo não estava bom. Eu sabia pessimamente. Ele dizia, não interessa, bebes. E eu, não bebo nada, era o que falta... Foi uma coisa parva, mas como ele foi meu namorado, depois nós discutíamos imenso. Também foi namorado. Eu namorei com muita gente. Já estou a perceber. Para ver como é que era. Senão a pessoa vai-se embora deste mundo. Sim. E depois não sabe nada, não é? E as novelas são um mundo diferente, as telenovelas. São. E depois é assim, tem muitos atores jovens, pessoas que nunca trabalharam, não é? E portanto nós temos abordagens diferentes com essas pessoas, e depois a novela a gente chega ali e trabalha muito, e portanto tanto me faz, quer dizer, prefiro por exemplo o Fernando Luís, adoro trabalhar com o Zé Raposo, ainda agora trabalhei com o Diogo Martins, que é um ator jovem e é sempre um encanto e é facílimo. Por exemplo, eu fazia de uma personagem com a minha idade e que tinha um amante muito mais novo, e eu tinha que ter cenas de sexo com ele, enfim, não era sexo explícito, não tinha que me despir toda, até porque senão o público fugia todo, não é? Se bem que isto ainda está impecável. Mas obviamente não é isso que o público quer ver, claro. Não é? E eu tinha que ter cenas com ele, e eu vejo muitas vezes a acontecer nas novelas, as pessoas dão uns beijinhos, parecem periquitos, e é difícil acreditar naquilo, não é? Que haja uma grande paixão. Eu, pelo menos lá em casa, quando beijava, não era assim. Pois. Porque e esses beijinhos parecem periquitos, acontece muito. Acontece às vezes, as pessoas, porque também são muitos atores, tem que se beijar muita gente, e há pessoas que não estão interessadas. Sim. Agora, eu com o Diogo Martins estávamos à vontade e nós fazíamos aquilo, e nem ele estava interessado em mim, como é óbvio, nem eu nele, mas estávamos a fazer as cenas, e é muito agradável haver essa disponibilidade, porque é mesmo um ator a trabalhar. Não está a pensar, agora que maçada, não sei o quê, pronto, bora lavar os dentes, bora fazer isto. E fazíamos, e passa a ser um gosto. E o gosto não é andar aos beijos com ele, se bem que ele beija muito bem. Sim. Mas há, portanto, um ranking de quem beija melhor ou pior. Não, mas eu estou a dizer isto para fazer graça. Mas eu também já beijei tantos atores. Havia uns que não tinham mesmo interesse nenhum. E, por exemplo, houve um ator ou outro, para mim era um sacrifício. Sim. Era mesmo um sacrifício. Nunca ninguém lhe fez uma partida de ter comido o alho e de estar a cheirar a peça. Não, felizmente, não dava uma chapada na cara. Mas já fiz sacrifício de contracenar com um ou dois atores,
porque eram mal educados e porque era uma chatice. E cenas lésbicas, já fez alguma? Estava a tentar lembrar-me, por acaso acho que não. Não. Mas já devo ter feito, não sei, eu já fiz tudo e mais alguma coisa. Mas se não se lembra. Por acaso acho que não, por acaso acho que não. E diga não. uma coisa, só para saltarmos, ocuparmos mais um capítulo, a dobragem. Fez dobragens e ainda faz, ou já não? É raro ter tempo para isso, mas às vezes faço E quando gosta? me pede. Acho engraçado. Ou é uma maçada? Não. Por exemplo, fazer a Dory foi muito engraçado. É uma coisa que era o Finding, à procura de Nemo. E telefonaram-me assim: Rita, eu sei que tu não tens muito tempo. Foi a Cláudia Cadima que dirige atores nas dobragens. Rita, eu sei que tu não tens muito tempo, mas isto tens mesmo que vir, porque isto és tu. Sim. Sou eu? Sim, vais ver que a personagem és tu, sem tirar nem pôr. Eu cheguei lá e era um peixe. Para já fiquei um bocado chocada de me estarem a chamar peixe. E depois era um peixe que a Dory não se lembra de nada, não tem memória e é completamente despassarada. Não sei o que eu disse. Esta imagem que tem de mim. Muito bem. Mas diverti-me imenso a fazer a Dory. Olha, e programas de televisão, de comentário, de crítica, de má língua? Noite à má língua. Também sim. gosta? Agora divirto-me imenso. Eu gosto mais de fazer podcast do que fazer ao vivo. Para já está menos trabalho, não é preciso maquilhagem, não é preciso uma pessoa estar preocupada com a roupa. Eu tenho zero paciência para isso, confesso. Eu acho que sou gira assim, não preciso de coisas. Não precisa de mais nada. Estou a brincar, mas não tenho muita paciência. E depois, não sei porquê, como não está ninguém a assistir e nós sabemos que não vamos ser vistos, vamos ser só ouvidos. Provavelmente serão menos pessoas, podemos dizer mais disparates. Para além de que eu, com a idade, tenho ficado mais desbragada, cada vez mais digo tudo o que me apetece e sou mais parva. E olho que eu sempre fui. O Hermano José teve uma importância grande na sua vida, na sua carreira. Teve. E hoje mais a vê-lo até do que a trabalhar com ele. Eu sempre lhe disse isso. Eu adorava vê-lo trabalhar. Inclusive, às vezes o Herman dizia: anda cá ver, quando ele estava a gravar, porque eu achava-lhe tanta graça que aquilo era estimulante para ele. Ele dizia: anda lá que eu preciso hoje de estímulo. E eu sentava-me ali a ver porque ele tinha tanta graça. E aprende-se a ver. E hoje em dia, ainda está muito com ele ou não? Não, mas gosto dele na mesma. Eu hoje em dia dou muito pouco. Das novelas que fez, qual foi aquela que gostou mais? Coração de Ouro. É o que eu tinha aqui nas minhas notas. Coração de Ouro porque... Porquê? Porque contracenei com o João Perry, que é um ator absolutamente inacreditável, muito bem educado, de um talento. Sabe o que é jogar ténis, não é? Sim. Pronto. Eu quando contraceno com ele, sei que manda a bola e ele atira-me sempre a bola. E isso é um foi grande jogo. Foi a única vez que contracenou com ele? Já tinha feito... Não, ou antes ou depois fiz um papel em que ele fazia de meu pai. E a sua tentativa de carreira internacional? Eu não Paris, fiz nenhuma tentativa. Hollywood? Acha? Não, mas eu já entrei num filme em que ganhou um Oscar, portanto já estou safa, não preciso. Eu nunca tive muito essa ambição. Foi para Paris, não é? Não, eu às vezes tinha que ir. Acreditou que em Paris poderia... Não, foi uma vez que eu gostava muito de um realizador, quando era nova, depois era engraçado, mas também não era, que era o Romer. Na altura era um tipo que estava a fazer um cinema muito próximo daquilo que eu achava graça. E eu telefonei-lhe. E como eu falava bem francês, disse-lhe: olha, gostava imenso de trabalhar consigo. Sim. E ele não acreditou que eu era portuguesa e que estava a ligar-lhe de Portugal. Eu disse: é imigrante, não é? Eu disse: não, posso vir a ser, mas na verdade não bela sou. Pronúncia francesa. E ele não acreditou em mim, então disse-me: não, eu não posso encontrar consigo, dou-lhe bilhetes para ir ao cinema. Eu fiquei furiosa. Pensei: que arrogante, que parvo. Mas se calhar também ele tinha mais que fazer. E portanto não é assim que as coisas funcionam. E a verdade é que é assim: eu sou portuguesa e o que eu gosto mesmo de fazer é mulheres portuguesas. É aquilo que eu entendo, é aquilo que tem a ver com a minha cultura, aquilo que eu leio, aquilo que eu percebo. Portanto, aquela coisa, quando eu já tive discussões horríveis com alguns atores e dizer assim: mas queres fazer de inglesa? Mas tu não és inglesa. Há milhões de atrizes. Eu estava mais a referir-me a uma carreira lá fora. Mas eu fiz muitos filmes lá fora. Não foi nada de grande relevo para si. Vou ter que bater este senhor. Não, mas quer dizer, por exemplo, A Gaiola Dourada foi um filme que eu fiz em França
e que foi um filme que teve um sucesso inacreditável. Inclusive eu fui condecorada em França. Eu sou cavaleira das artes e das letras em França por causa daquele filme. Acho eu. É verdade. Aliás, teve vários prémios e condecorações e coisas. O que é que são importantes para si? Os prémios todos que tem tido. Diga a verdade. Eu adorava dizer que não, que era para parecer que era super. Mas não, claro que são. Não? São. São porque os atores, ou eu, Rita, adoro que gostem de mim. Preciso imenso que gostem de mim. Mas são um estímulo para fazer mais ou é só não, afinal? É porque sabe bem. É porque sabe bem. É? Sabe-lhe bem mesmo. Sabe mesmo bem. Ainda bem que está a dizer isso. Vou para casa e fico assim, houve alguém que gostou. E porque é essa necessidade que as pessoas têm de ser gostadas e amadas. E eu tenho essa também. Mas depois não é isso que me faz andar. Não? Não, eu trabalho para. Eu adoro o público, porque o público me pôs no sítio em que eu estou, mas eu trabalho em função da minha exigência. O meu juiz sou eu, sempre. E o público reconhece, por exemplo, que acontece muito na rua. Totalmente. Vai a uma loja, vai a qualquer Isto agora pode parecer uma grande arrogância, mas o público gosta mesmo de mim. E eu Nunca gosto mesmo do coisas público. desagradáveis. Tive que na noite da má língua. Quando fiz a noite da má língua, às vezes era maltratada na rua. As pessoas diziam, não sei o quê. Porque eu sou essencialmente de esquerda, não é? E também fazia papel de parva mesmo na noite da má língua. Sou essencialmente de esquerda. Não suporto o sofrimento dos outros. Isso é muito bonito, mas não quer dizer nada. Quer sim. Ninguém suporta. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Não concordo nada consigo. Não. Mas já fui educada nesse sentido. A minha educação é toda a partir de pessoas que são de esquerdas e que têm a ver com a liberdade de expressão. Eu nasci durante a ditadura, não é? E portanto, e como a minha família, inclusive o meu padrasto teve 8 anos preso por fazer parte do Partido Comunista Português à época, antes do 25 de Abril. E portanto eu fui educada para ser de esquerda. Sim, mas depois ganhou a sua própria autonomia e mantive-me de esquerda. Liberdade de pensamento. Sem dúvida, mas mantive-me de esquerda. Eu acho que isso... Já teve alguma colaboração com partidos políticos? De ir a festas, de ir a espetáculos? Não. A festa do Avante? Não, já fui à festa do Avante quando era mais nova, mas eu não... é assim, a minha liberdade como atriz, eu não posso ser atriz... Mas isto vale só para mim. E fazer parte de um partido político não me apetece. Vale só para si, acha que os outros não precisam cada de aplicar. Sabe de si, cada um sabe de si, estou-me nas tintas para o que os outros acham. Portanto, mas para mim não serve. Mas não, eu não me digo, tento comportar-me como tal. Mas não tem uma filiação ou uma adoção partidária? Não. Uma preferência pública partidária? Não tenho. E o que é que acha dos presidentes da República que temos tido? Bem, eu votei no Marcelo. Sim. Inclusive, nós na Noite da Má Língua temos uma brincadeira que eu sou a mulher do Marcelo. Ele é o meu namorado. Mas espero que ele não saiba, porque senão qualquer dia ainda se zanga comigo. Mas é mais forte que eu. Basta saber depois desta gravação. Aliás. Mas nós damos-nos muito bem. Mas eu dou-me muito bem com o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. Eu não gosto de chamar doutor, mas o Marcelo Rebelo de Sousa tem tido, bem, às vezes uns comportamentos que não me agradam e outros que sim. Mas, por exemplo, nunca gostei nada do Cavaco Silva. Não. Isso é contrário à minha, ao meu gosto e à minha... Acho que não foi um presidente que me interessasse minimamente. Acho que, inclusive, ele foi politicamente totalmente desinteressante e prejudicial para este país. Fica chateado comigo para dizer isto. E quais são os seus planos para o futuro? Ficou um bocado abatido. Eu? É seu amigo? Não estou aqui para ser entrevistado. Que lata! Dou-me bem com toda a gente, mas enfim... dá-se bem com toda a gente. Há quem seja mais amigo que outro. Com certeza. Mas eu não quero, não tenho nada contra o homem. Enfim, tenho, mas nunca lhe faria mal. Quais são os seus planos para o futuro? O que é que gostava de fazer agora que ainda não fez, ou que está a fazer e continuar a fazer? Eu quero fazer um filme realizar. Realizado por si? Sim, e isso ainda não fiz e quero fazer. E acha que é capaz?
Tem capacidade técnica e... É assim, eu nunca serei uma realizadora, porque não tenho uma carreira e não tenho essa capacidade. Mas sei que posso fazer um filme ou outro sobre coisas que me interessam falar. A mim interessa-me falar sobre os retornados. Nunca se fez um filme... Ou fez, mas eu gostava de fazer a partir até do livro do Retorno da Dulce Maria Cardoso, que eu acho que é muito cinematográfico. Eu gostava imenso de ser eu a realizar esse filme. Um filme, portanto, em português. Sim. E com a capacidade que infelizmente até agora têm tido. Fraquinha, pouquinho. Limitada dos nossos filmes. Mas eu sempre ouvi dizer que a dificuldade aguçou o engenho. É verdade. Portanto, e eu sempre vivi em função disso e resultou. Li uma frase sua numa entrevista que deu, que diz: é impossível acabar os amores. Deixa-me lá ver se eu consigo. Imagino que, eu já dei tantas entrevistas, mas imagino que é assim. Por exemplo, o João. Eu vivi muitos anos com o João Canijo e amava-o. Mas quando me separo dele, o amor não acaba. Transforma-se noutra coisa, não é? Em quê? Qual é essa coisa? É um amor, no meu caso com o João, filial. É uma amitié amoureuse? Sim, pouco a pá. Ele será sempre muito importante para mim e às vezes até isso pode provocar, porque eu sou muito ciosa do João. Agora estou melhor, já estou muito melhor, mas preocupo-me muito com ele e não tenho esse direito. Esse espaço já não me pertence, mas sou muito amiga dele e gosto muito do João. Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro. Li um artigo no New York Times em que era colocada uma questão: se pudesse transportar-se para um período histórico do passado ou do futuro, onde e quando iria desejar estar? Pode ser no futuro, pode ser algo que já aconteceu. Ora bem, vamos pensar alto. No futuro, vejo a coisa um bocado pesada. Isto não parece estar a correr muito bem para o nosso futuro, ou sobretudo para o dos nossos filhos, dos nossos netos e tal. Futuro próximo. Futuro próximo, vamos a um futuro próximo. Certamente não quereria andar como aquele Mário Ferreira, ou lá como é que ele se chama, que quis ir 10 minutos ao espaço. Coitadas das pessoas, remaçada. Ter muito dinheiro às vezes pode ser muito maçador. Mas enfim, cada maluco. Mas para o passado, jamais para a Idade Média. Pera lá, deixa-me lá ver. Houve tantos problemas para trás. Para onde é que eu iria? É melhor ir para o futuro, que é desconhecido. Então? Vamos para um futuro próximo. O que quereria dizer que eu daqui a 100 anos ainda estava viva, que era bom sinal, para daqui a 100 anos para poder acompanhar a minha filha e ver o que é que se passava nesse futuro. Sua filha já nessa altura também já teria 100 anos. Está velhota, já teria 100 e tal. Velhíssima. E eu a dizer assim: filha, não morras que a mamãe não aguenta. Gostei muito. Já acabou? Muito bom. Já? Agora posso entrevistá-lo assim? É que não diz nada. Não, super político. Sou profissional, estou aqui a perguntar. Com certeza, com certeza. Deixar o Mundo Melhor é um podcast de Francisco Pinto Balsemão com música original de Luís Tinoco. A sonoplastia de Joana Beleza e João Luís Amorim. O vídeo e a edição de José Seduvim Pinto, Carlos Paes e Ruben Tiago Pereira. Transcrição de Joana Henriques e apoio à edição de Manuela Goxa Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco. Produção de Margarida Gil.